Agora, interessante na entrevista, eu queria começar com um tema que junta a economia com a política. A gente adora, né, Rebeca? Essa turma da tradição marxista adora juntar economia com política, tá? Essa é uma tara nossa, né? E é isso mesmo, a vida caminha assim, assim caminha a humanidade. Ontem, na entrevista com o José Guimarães, fiquei muito impressionado com ele falou, ó, essa decisão de embarcar o Centrão no governo está tomada pelo comando político do governo. Aí ele falou, comando político do governo, Lula, claro, ele é o líder do governo na Câmara, o Jacques Wagner, líder do governo no Senado, o Rui ministro Costa. Jane Padilha, o ministro Rui Costa, até aí tudo bem. Aí ele colocou um sexto, fiquei impactado, falou, e o Fernando Haddad. Ele colocou o Fernando Haddad no comando político do governo, ou o príncipe, né, como a gente chama, Fernando Haddad, nesta dinâmica do governo puxar o Centrão para dentro, o Haddad está tendo um papel decisivo, né? Interessante isso. É o principal ministro do governo. Eu incluiria nessa lista, não sei se ele não incluiu pelo que você está falando, o ministro Paulo Pimenta, que é o responsável pela área sensível, que é a comunicação. Agora, o Fernando Haddad, eu não tenho dúvida, é o principal ministro político do governo. Como você falou, não é que a gente gosta de juntar política com economia, é que a visão original de economia no século XIX, que é a economia política, essa separação só aconteceu com aquele economista liberal que a gente estudou, que é o francês Jean-Baptiste Say, o nome dele é S-A-Y, muita gente fala de Jean-Baptiste Say, mas é Say. Ele falava, política não tem nada a ver com economia, política é uma área em que você toma decisões, em que você vê que direções o Estado deve seguir, e economia é algo eminentemente técnico. A gente vê várias figuras do neoliberalismo, e algumas dentro do governo. O próprio ministro Haddad fala isso. O Banco Central tomou uma medida técnica na questão da taxa de juros. A reforma tributária é uma medida eminentemente técnica. Essa separação é a pedra de toque do neoliberalismo, é o centro do neoliberalismo, é separar, colocar uma parte da atividade pública no escrutínio, nas vontades, nas decisões humanas, e colocar a economia como uma coisa fora disso. Ela é, assim, é como trocar uma lâmpada, né? Seria uma medida... mas até trocar uma lâmpada é uma medida política, porque você vai escolher, você tem uma casa com 100 lâmpadas, você tem poucas lâmpadas, você vai escolher que quartos, que dependências iluminar. Não existe na área de governo, na área de decisões do Estado, eu vou sublinhar, nenhuma decisão técnica. Todas elas são políticas. E muitas vezes essa terminologia, o uso dessa palavra técnica, serve para você dizer para a opinião pública o seguinte: olha, sua política você pode opinar, saber o que um e outro está fazendo, a decisão tomada. Agora, não se meta em questões técnicas porque você não tem estudo, competência, cultura, conhecimento para isso. É a maneira de blindar o conhecimento. O principal argumento do Banco Central ser independente é esse, é uma área técnica, não precisa ficar vinculado ao governo. Mais ou menos, Rebeca, é mais ou menos assim. Vocês, populacho, pode até votar de em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, por causa das eleições municipais. Mas não se mete em assunto que vocês não entendem. Economia é para nós, brancos, homens, algumas mulheres também, ilustrados, que estudamos, que temos dinheiro no banco, que fazemos aplicações, que entendemos como a coisa anda. Essa coisa de economia é para o chamado mercado. E a palavra mercado é um absurdo, porque eu digo sempre, toda vez que você lê em qualquer publicação a palavra mercado, você apaga a palavra mercado mentalmente e põe banqueiros e grandes investidores. É disso que você está falando. Isso não é para você, não, viu, Rebeca? Não é para você, nem para o povo aí de Paraisópolis, nem de Tabuão, nem para a classe... Não, é só para eles. É só para eles. Impressionante. É um absurdo, né? Por isso que essas informações ficam concentradas e a gente acaba não tomando parte, né, de decisões importantes que impactam, não é quem investe, né? Não é quem detém aí o dinheiro, mas quem não tem esse recurso financeiro é o mais prejudicado. Por isso que a gente precisava simplificar esses trâmites, essas informações, para que as pessoas pudessem ter acesso a eles, né? Exatamente. Rebeca, te cortando, Mauro, você me desculpe, mas... Não, vocês aí.
Tem um cientista político brasileiro brilhante, já falecido, que muitas vezes as novas gerações não conhecem, que é o Vanderlei Guilherme dos Santos. Ele morreu há uns 7, 8 anos, foi presidente da Casa de Rui Barbosa, acho que no primeiro governo Dilma. É um cientista político, talvez um dos melhores que o Brasil já produziu. O Vanderlei morreu ele já tinha 86 anos, mas em 1962, quando ele tinha 27, ele surgiu na cena pública, na cena política, com um livrinho de 30, 40 páginas, que hoje você encontra na internet, chamado Quem Vai Dar o Golpe no Brasil, em 1962. Ou seja, 2 anos antes do golpe de 64, o Vanderlei, com uma sensibilidade impressionante, percebeu, olha, vai dar um golpe, a gente precisa ver quem vai dar o golpe. Ele achava que os militares iam dar, mas não sabia quem seriam as outras forças de apoio, se o empresariado, se a igreja, se a embaixada americana ou não. Numa das páginas do livro, num dos tópicos do livro, ele falou o seguinte, olha, um dos argumentos para o golpe vai ser o seguinte, é que vai ser preciso tomar decisões técnicas, que o governo atual, que era o governo Jango, não está tomando as decisões técnicas necessárias. E ele dizia, eu estou citando de memória, sempre que falarem decisões técnicas, estão enganando você. Estão tirando da sua capacidade de decisão, de entendimento, algo que é do seu interesse, que são questões que tocam a gente. Taxa de juros interessa a qualquer brasileiro que faz uma compra-prestação, que compra claro. Hoje, todo mundo compra no cartão. Inflação, todo brasileiro. Regra salarial, todo brasileiro. Emprego, enfim. Eu me espanto pelo fato do ministro Fernando Haddad, que hoje está sendo aí, virou uma unanimidade no mercado financeiro, até você comentou, Mauro, com Paulo Klias, não foi anteontem, essa pesquisa que saiu? Ontem ou anteontem, essa pesquisa do BTG Pactual que dá o ministro Haddad bombando no mercado financeiro. Ele, possivelmente, se for feita essa pesquisa nas camadas populares, também vai bombar, mas o que eu fiquei incomodado é que quando ele foi discutir o arcabouço fiscal com a Febraban, com a Faria Lima, com entidades empresariais, por que ele não foi discutir com o MTST, com o MST, com os organismos, os movimentos populares, os movimentos sociais da periferia? Porque o arcabouço toca temas que interessam a todo mundo. Como é que o orçamento público vai fazer com a escola do meu filho, com o posto de saúde, com a unidade básica de saúde que eu frequento, enfim, com a minha rua? Essas questões têm que ser concretizadas na política. Quer dizer, política econômica não é algo distante da minha vida, é algo cotidiano dela. E ontem, o Lula, em um discurso, ele disse que vai estudar meios de baratear o custo dos eletrodomésticos. Vocês viram isso? Né? Que a dona de casa precisa trocar a geladeira, precisa trocar o fogão, e é isso que chega. A gente não entende muito o que acontece lá nessa nuvem, né? Eu vou chamar de nuvem lá em cima, mas o que a gente entende é se eu consigo trocar minha geladeira, se eu consigo trocar o meu fogão. Isso significa que tem alguma coisa acontecendo aí nessa política de juros, de taxas, enfim. Então, essa é a linguagem que a gente entende, essa é a linguagem que a gente quer ver, né? As coisas sendo barateadas para que a gente possa viver com dignidade, as casas reformadas. Isso também é direito nosso, né? A gente fala muito da questão da comida, da saúde, mas o lazer e a possibilidade de você ter uma casa com conforto também é um direito. Exatamente. É isso. Perfeito. Olha, antes de embarcar o Jefferson Miola, você tinha pedido para a gente ter um minutinho para tratar de um tema da área internacional. E aí eu embarco o Miola, ele vai entrar, inclusive, no final desse tema internacional, mas tem um tema específico que você pediu para trazer, que é em relação à reunião da OTAN, que acabou de ser encerrada. Onde é que está aqui minha tela? Preparei, está aqui. Acabou de ser encerrada uma reunião da OTAN com uma declaração, o Zelensky esteve na reunião, uma declaração enfática de apoio à Ucrânia, apesar de também ter tido uma declaração clara de que a Ucrânia, espera aí, não vai entrar para a OTAN por enquanto, não. Uma mudança importante que houve na reunião foi a mudança da posição da Turquia em relação à Suécia, porque o esquema na OTAN é o seguinte, se um país veta, o país que está pedindo admissão não entra. E a Turquia estava vetando a entrada da Suécia, né? A Finlândia acabou de entrar, a Suécia também pediu, e a Turquia voltou atrás, a Suécia vai entrar.
mas a situação da Ucrânia não é essa. Mas o mais importante que se queria nos chamar a atenção é para a declaração final desse encontro, né, Marigoni? Bom, primeiro, Mauro, eu só queria chamar a atenção para essa imagem do Zelensky aí que você mostrou. O Zelensky, ele vai nas reuniões em mangas de camisa, em camisa polo e tal. Parece que ele está lá no meio da guerra, com 1000 afazeres, não teve condições de pedir para alguém passar o terno dele e tal, para se vestir decentemente. Está chegando, né? Ele vai com esse jeito meio de dirigente estudantil, mas isso é cuidadosamente, essa imagem dele é cuidadosamente montada, e ele está todo bombadinho, está fazendo musculação, está esticado, barriga tanquinho e tal. É um ator, mestre da imagem, que usa isso, barba de 3, 4 dias por fazer, não é uma barba espessa que demanda cuidado, não é uma barba de 3 dias. Então, parece que ele está no meio da guerra, dos conflitos e tal, o palácio sendo bombardeado, faz parte da dramatização, não do drama que é real da guerra, mas da dramatização, ou seja, de um certo teatro que ele monta nessas reuniões internacionais. Agora, ontem ele teve a reivindicação dele... Teve um que fez isso antes dele e que mudou o mundo, né? O Ronald Reagan, né? É outro ator também, né? Sim, mas o Ronald Reagan não ia em mangas de camisa, até porque era um senhor de quase 70 anos quando chegou ao governo, mas o Reagan é verdade, o Reagan era um ator e mudou o mundo, né? O Reagan era ator daqueles filmes B de Hollywood, de faroeste, de guerra. Mas a reunião, o Zelensky esperava a entrada na OTAN. Essa reunião foi uma provocação montada contra a Rússia. Ela é realizada na Lituânia, é um país que faz fronteira com a Polônia, com a Bielorrússia, que é aliada da Rússia, está lá no Mar Báltico, e ela faz fronteira com o enclave russo de Kaliningrado. É um país de 3 milhões de habitantes, é do tamanho do Uruguai. Ela tem um produto interno bruto de 100 bilhões de dólares, é um pouco maior do que a cidade de São Paulo. Como a população é muito pequena, o IDH é alto, mas é um país sem a menor importância no cenário internacional, a não ser para montar uma provocação. Menor importância, com todo respeito à sua população e tal, mas eu digo, é um país pequeno. Mas é um local ideal para se montar uma provocação como essa, a reunião da OTAN lá. É como se a Rússia e a China resolvessem fazer uma reunião militar no estado de Sonora, que faz fronteira com os Estados Unidos. E essa reunião foi a mais importante da história da OTAN em termos de representatividade, porque estavam lá 31 países, eram os 30 da OTAN, mais a Finlândia, 31 chefes de Estado. Estava lá o Macron, estava lá o Sunak da Grã-Bretanha, estava lá o Olaf Scholz, estava lá... Não estavam embaixadores. É uma reunião de muito peso. E essa reunião de muito peso ia decidir a adesão da Suécia, a adesão da Finlândia à OTAN, a mudança de posição da Turquia, do Erdogan, mas o mais importante é o seguinte, ela não admitiu o Zelensky, mas mantém a tensão do Zelensky que está na organização. Vamos só lembrar, rapidinho, não quero tomar seu tempo demais, mas a OTAN foi criada em 49 para ser um contraponto à União Soviética. Quando acaba a União Soviética, que seria o previsível, a OTAN acaba em 91, ela tinha 14 países, ela de lá até hoje cresce mais 17 países, ela tem 31 hoje, e cresce na direção leste da Europa, que não tem nada a ver com o Atlântico Norte, que é o seu nome, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela está lá no Báltico, está num cerco à Rússia, e o Zelensky queria entrar. O problema é que o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, de 49, diz o seguinte: qualquer país da OTAN agredido implica agressão a todos. Um país em guerra nunca entrou na OTAN. Se um país em guerra entra na OTAN, a OTAN inteira entra na guerra. Então, o próprio presidente Biden teve cuidado. Mas aí eu quero entrar no que você falou, que é a declaração final. A declaração final é de uma violência, de uma virulência contra a Rússia. É um documento que tem 30 páginas, ou seja, não é uma declaração, não é um manifesto de 2 páginas, é um manual de ataque à Rússia, de como é que a disputa, não é a disputa na guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia esconde algo muito maior, que é a disputa pelo poder mundial. Se o vetor principal vai estar no leste
no oeste, com sede em Washington, se esse é o poder ocidental vai ser mantido, ou se existe um deslocamento do poder global para a China, Rússia, para o eixo asiático. E, por isso, esse documento virulento. Esse documento, mais da metade dele é de ataques à Rússia, vincula a Rússia ao terrorismo no Oriente Médio, na África, em vários lugares, coloca a Rússia na ilegalidade no sistema interestatal dos países, põe o dedo no nariz da China e diz que a China, como membro do Conselho de Segurança da ONU, quase dizendo o seguinte, literalmente, é escrito o seguinte: apoiamos a China para desempenhar um papel construtivo como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, para condenar a guerra de agressão da Rússia como a Ucrânia e para parar de amplificar a falsa narrativa da Rússia, que acusa a Ucrânia e a OTAN pela guerra. Então, assim, é um passa-moleque na China, é um ataque à Rússia, é uma elevação de tensão muito forte e não tem nada a ver com paz. O que eles estão falando é o seguinte: a guerra continua. E isso a guerra hoje se desenvolve muito mais no terreno diplomático, no terreno político, e acaba dando argumento para radicais desequilibrados dentro da Rússia, como alguns acadêmicos, eu não sei que vinculação tem com o governo Putin, que é isso que você está colocando aí. Propõe um teste nuclear para acabar com a guerra. O sujeito é capaz de dizer o seguinte: as armas nucleares são criação de Deus, e Deus colocou na mão dos humanos. Vou ler um trecho do artigo, você inclusive me chamou a atenção pelo WhatsApp. Este senhor que vocês estão vendo aí, o da esquerda, o nome dele é Sergei Karaganov. Ele é uma espécie de Alexander Dugin, mas que aparentemente tem mais influência até no Kremlin do que o próprio Dugin. Não se sabe exatamente. Isso é gente tudo que junta, né? Vocês estão vendo o Dugin ali com as imagens dos santos da Igreja Ortodoxa, que mistura essa coisa. A gente fica falando dos fundamentalistas evangélicos aqui do Brasil. Vai lá na Rússia para ver o que é fundamentalista. Olha o texto do sujeito, o cara é cientista político. Por muitos anos estudei a história da estratégia nuclear e cheguei a uma conclusão inegável, embora pareça não muito científica. A criação das armas nucleares foi resultado de uma intervenção divina. Horrorizado ao ver que as pessoas, europeus e japoneses, que se juntaram a eles, haviam desencadeado 2 guerras mundiais em uma geração, sacrificando dezenas de milhares de vidas, Deus entregou à humanidade uma arma do Armagedon. E aí vai em frente. Impressionante, realmente impressionante. Pois é. Ou seja, me parece que há uma deterioração geral do ambiente ali na guerra. A estratégia da invasão russa mostrou-se fracassada, né? O que era para ser uma guerra de curta duração já está no 505 dias da guerra, né? Um lamaçal ali, e isso vai deteriorando o ambiente político também, né? O geopolítico. É muito sério. Quer dizer, começa a aparecer esse tipo de voz, e acredito que isso deva ter no Ocidente, mas o próprio Biden refreia isso, mas é uma escalada de tensão que, para alguém apertar um botão aí de um míssil nuclear limitado... Não, o Biden ofereceu para o Zelensky bombas de fragmentação. Tem notícia que a Rússia usou também, que são aquelas bombas arremessadas de avião, que elas se estilhaçam em 500, sei lá quantas bombas, e elas vão explodindo, atacando um alvo que é um alvo difuso, ou seja, uma bomba intrinsecamente terrorista, ou seja, ela não visa um alvo determinado, mas ela visa espalhar o terror por uma área grande da população. Eu só quero pegar um dado, Mauro, para não tomar teu tempo, nem do meu amigo Jefferson aí, que é o seguinte: é o aumento do gasto militar no mundo. O mundo tem hoje 2 trilhões e 200 bilhões de orçamento militar. 40% desse orçamento é só o orçamento dos Estados Unidos. 2,2 trilhões. É mais do que o PIB do Brasil. Os Estados Unidos respondem por quase 900 bilhões. A China tem por 300, 292, e a Rússia tem 75. Então, assim, os Estados Unidos, a OTAN toda tem 54% do orçamento militar mundial, os Estados Unidos têm 40%, a China tem 13%, a Rússia tem 3,4%.
É o seguinte, quer dizer, esse dinheiro é o dinheiro suficiente para abolir a fome, resolver as questões climáticas. Nenhum programa da ONU tem 2,2 trilhões de dólares para fazer qualquer iniciativa. As vacinas não tiveram, nada tem. Agora, o conflito bélico tem. Tudo bem que vão falar, bom, mas isso é da estratégia internacional, eu sei, da defesa, eu conheço todos esses argumentos. Mas é chocante a desproporção de gastos e eles estão na mão de gente que tem a cabeça como, não exatamente na mão, mas gente que tem a cabeça como esse acadêmico russo, pode ter influência no manejo desse armamento, desse dinheiro e tal. Mas é isso, Mauro. Deixa eu embarcar o Miola para começar para trazer, ainda ficar na esfera internacional, pode ser, Rebeca? E aí depois a gente pousa no Brasil, porque eu acho que tem algo a ver, inclusive tem relação com a guerra, mas tem a relação com esse contexto no qual nós estamos profundamente inseridos, nós e a humanidade toda. Chega mais, Jefferson Miola, tudo bem? Opa, que honra, Mauro e Rebeca, bom dia para vocês, de estar aqui com esse meu querido amigo Gilberto Maningoni. Um abraço, Maningoni. Tudo bom, Jefferson? Bom te ver aqui. Igualmente, igualmente. O dia do Miola é segundas, mas convoquei excepcionalmente para uma agenda, para uma sessão extra. Sabe que eu costumo, Maningoni, comentar que o Mauro, ele é aquele espinosista, né, genuíno, que é o que sempre agencia, né, os encontros alegres, como diria o Spinoza, né, que são aqueles encontros que sempre provocam a capacidade de agir, de transformar, de mudar esses encontros, as paixões alegres, né, como essa oportunidade de tiver aqui agora. Desde o movimento estudantil, quando ele editava o jornal da UES São Paulo, que ele nem se lembra mais, exclusivo de 78, 79. Ele já fazia isso. Foi um grande. Você sabe que um dos maiores elogios que eu recebi naquela época era em 78, nós fizemos uma chapa. Essa coisa que o Lula faz hoje, ele não começou com ele, não, começou bem antes. Nós montamos uma chapa para a UE, acabamos perdendo a eleição, graças a Deus. Naquela época eu estava no Partidão, no PCB, e montamos uma chapa com a direita. Né, com o pessoal do Mackenzie, inclusive, que era da direita. Perdemos a eleição. E aí eu escrevi o programa, eu era jornalista, era o diretor de imprensa da gestão que acabou derrotada, e escrevi. E o Fábio Fleming, que era o líder da direita lá no Mackenzie, hoje ele seria um cara do centrão, vamos dizer assim, né? Não é da extrema-direita, do centrão. Ele era janista, muito ligado ao Jânio Quadros. E aí levou a carta-programa para o Jânio ler. E aí me voltou, uns dias depois, falou, o presidente gostou muito, diz que é raro encontrar um texto como esse apenas com 5 erros de português. Falei, nossa, estou bem. O Jânio era professor de português, sabia bastante. Batalhamos juntos. Agora uma característica do Miola, para encerrar essa primeira fase aqui, amistosa, uma característica do Maningoni, Miola, é que, diferentemente de mim, promove encontros, mas quem sustenta relações ao longo da vida, por décadas, é o Maningoni. Isso é uma coisa que me impressiona nele, né? Como ele consegue sustentar relações que atravessam a vida, né? E faz questão de cultivar essas relações. Acho que realmente não tenho essa característica, admiro no Maningoni. E a gente age como irmão, né, Mauro? Que a gente briga e volta, né? Briga e volta, exatamente. Rebeca, você está vendo 3 homens que fizeram a sua jornada aqui, estão fazendo, mas já muito. Você não era nem projeto de nascer ainda, quando a gente já estava na luta. Eu nasci em 93, Mauro. Pois é, então. Eu nasci em 93, então daí vocês já imaginam, né? Mas é muito bom trazer, quando vocês trazem essa carga histórica para a gente, porque a vivência de vocês é histórica, né? Então, eu consigo ter uma dimensão a partir desse ponto de vista, né, do que foi a história do Brasil. Então, é muito importante estar aqui com vocês. Rebeca, traz esses velhos, vamos falar sério. Legal. Deixa eu trazer, Miola. Eu logo cedo falei, vou trazer o Miola, porque a questão militar é impressionante, né? A gente bota os militares, o fantasma militar dentro do armário, e ele, impressionante como ele sai a toda hora, né? Saiu de novo na CPMI, falei, vamos conversar sobre isso. Até você não estava aqui, mas tem uma fala importante do Rogério Corrêa sobre essa questão. Mas antes, eu queria entrar na questão, a gente estava falando da guerra, queria falar de algo que tem relação indireta com a guerra,
mas que tem a ver com o processo mundial e mesmo aqui com o Brasil, que é a situação da Alemanha. Né? Esta situação da Alemanha. Nós tivemos, nesta semana, a surpreendente vitória da extrema-direita, é o partido da extrema-direita na Alemanha, é o AfD, vocês estão vendo, é o que está em azul claro ali. Ganharam, estão ocorrendo, o processo alemão é bem diferente do nosso, é um país parlamentarista, tem eleições que acontecem distritais, que acontecem ora num canto, ora no outro, e a extrema-direita, pela primeira vez na história da Alemanha, ganhou um governo distrital, em Sonnenberg. Sonnenberg foi um grande impacto. E na sequência dessa vitória saiu uma pesquisa da Ipsos para a eleição parlamentar de 2025, tá? Então a eleição parlamentar não é agora, é em 2025, mas que ficou todo mundo de orelha em pé, porque a extrema-direita com uma força muito grande. Então o AfD, que é a extrema-direita, está com 22% das indicações de voto, bem à frente do Partido Social Democrata, em vermelho, o SPD, e perto da direita tradicional. A direita tradicional tem um peso na Alemanha que aqui no Brasil já não tem mais, que é o CDU, CSU, o partido da Angela Merkel, né, que marcou a história mais recente da Alemanha. E aí vocês veem o partido mais à esquerda, que é o Link, inclusive acabou de rachar, só com 5%. Então, um cenário, né, não quer dizer, um cenário que aponta talvez para um governo de direita e extrema-direita, se essa pesquisa se confirmar. Eu queria chamar, tem tudo a ver com a guerra, tem as questões lá, né, a Rússia apoia a extrema-direita na Alemanha, não só na Alemanha, então a AfD é aquela que é mais contra o apoio à Ucrânia, enfim, tem uma série de questões complexas lá. Mas o que eu queria chamar a atenção é que a gente ganhou a eleição aqui por pouquinho, quase nada. As pesquisas são impressionantes, com tudo que aconteceu e está acontecendo, com tudo que o Bolsonaro está sendo exposto. Você faz pesquisa, vi agora, 2 semanas atrás, a pesquisa, não essa pesquisa que a Quest fez com o mercado, né, com a população, 40% que o Bolsonaro, né? Continua o Bolsonaro, 40% acho que o Bolsonaro não deveria ter sido condenado no TSE. Quer dizer, o vigor da extrema-direita ao redor do planeta é realmente muito impressionante, né, Miola? É verdade. Esse é um fenômeno internacional. Agora, junto com o vigor da extrema-direita, tem a profundidade da crise do capitalismo nessa sua etapa, né, ultrafinanciarizada, né? Que desperta esses sentimentos, né, de ultranacionalistas, né, e a emergência de uma força-movimento que responde à necessidade de superação da crise do capital, né, desde uma perspectiva de uma gestão violenta, não é, autoritária da barbárie, que é o exemplo clássico nosso aqui com o Bolsonaro. Se tu observares, Mauro, esse fenômeno da Alemanha, que ele pode ser expandido enquanto, né, lente de compreensão para toda a Europa, né, em que há um crescimento significativo desta capacidade da extrema-direita, desses setores que pré-existiam, né, que não surgiram recentemente, não brotaram agora, né, da natureza, eles pré-existiam nas sociedades nacionais, mas nesse contexto, né, de crise, né, geral, profunda, né, e muito grave, né, e da incapacidade do neoliberalismo responder, né, às necessidades majoritárias das sociedades nacionais, elas ganham força como esta alternativa. E há um deslocamento, né, das forças que a gente poderia chamar na Europa, não exatamente digamos, de uma esquerda como nós caracterizamos na América Latina, mas na Europa há um deslocamento do que era a social-democracia, né, que a social-democracia, que inclusive na década de 90 passou a ser, não é, uma cogestora do neoliberalismo e, portanto, ela foi também, juntamente, não é, com os próprios setores neoliberais, perdendo a sua capacidade de audiência e de credibilidade perante a maioria das populações, e esse setor, então, ele perde força, há um deslocamento do que seria o eleitorado da social-democracia em direção, né, à extrema-direita e um pouco da direita tradicional. A diferença que eu vejo entre, não é, essa realidade no hemisfério norte e hemisfério sul, sobretudo aqui na América Latina, mas particularmente na América do Sul, é que esta contraposição, esse antagonismo à extrema-direita, que lá é
capitaneado pela direita tradicional ou por setores de uma direita que se reacomodam, que se redesenham, que se redefinem. Aqui na nossa região, quem consegue polarizar é o campo progressista, o campo da esquerda. Isso não é só o caso do Brasil, é o caso do Chile, é o caso da Colômbia, é o caso do próprio Uruguai, que tem, além dessa bipolaridade, Frente Ampla e Partido Nacional, Partido Colorado, mas tem um partido que surge de um general, Guido Manini Rios, né? Na Argentina também se dá por aí, etc. Mas este é o sentido dos tempos que nós vivemos, né? Com esta contradição, que nós temos ainda, né, uma expectativa e um sentido, né, de uma alternativa antineoliberal na nossa região, né, que não existe na Europa. E essa disputa, né, que está em curso, na minha percepção, que ela não se resolve com a vitória do Lula no Brasil, e esse é um tema central que a gente tem que também tomar nota, né, que nós temos esse setor que ele chega para ficar. A resposta, não é, à superação disto no Brasil não é uma eleição, é um processo político, né, social e econômico, né, muito parcimonioso, muito complexo, né, e muito paciencioso, né, que pode criar as condições para a gente disputar uma hegemonia, não é, contra esses setores que, desde a minha percepção, inclusive, eles estão por fora de qualquer estatuto de uma democracia liberal burguesa, inclusive. Não é liberdade de expressão o sujeito professar, né, teorias, ideais e valores fascistas ou nazistas. Há tratados, acordos e protocolos internacionais nesse sentido. Mas isso está naturalizado no debate público, lamentavelmente, mas é o grande desafio que tanto nós aqui quanto na Europa, não é, enfrentamos, né, desta força que ressurge. E aí eu só encerro. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Roger Griffin, né, que ele, um autor inglês, historiador inglês, que ele costuma dizer que é um equívoco nós datarmos o fenômeno do fascismo e do nazismo no entre guerras, porque o fascismo e o nazismo, eles são tradições, né, políticas que se colocam entre o liberalismo, no sentido do capitalismo, né, liberal, e o socialismo, no sentido da Revolução Russa. E essas tensões, elas pré-existem e sempre estão na espreita para ocupar um espaço como uma alternativa diante de situações de crise do capitalismo. Então é isso que nós estamos vivendo, um ciclo da história mundial, né, que nos toca viver isso que a gente estava comentando antes, a nossa geração que teve essa oportunidade histórica, nós estamos diante deste ciclo que, para nós, é um ponto cego da nossa existência. Mas é a vida real que nós temos que viver com essa tensão, né, entre a civilização e a barbárie em termos muito reais. Não há força de retórica nisso. É essa disputa, né, do presente que nós estamos vivendo. Marigoni. Olha, o que o Jefferson falou é uma coisa preciosa, porque essa expansão não é só na Alemanha. Se a gente olha para o quadro francês, ele está falando, na Itália, na Inglaterra, essas manifestações de protesto da semana retrasada, que foram muito violentas, e suscitaram uma repressão policial absurda também, tem levado o governo Macron a endurecer a legislação. Então, agora, os jovens que forem presos, e aconteceram mais de 3 mil prisões em 5 dias na França, algo enorme, até para o Brasil, um país que tem uma população 3 vezes e pouco maior do que a da França, esses garotos presos vão ter as suas famílias responsabilizadas judicialmente, ou seja, vão pagar multas pelos filhos, pelos jovens estarem nas ruas. É uma coisa que vai contra a autonomia, a individualidade de cada um. Mas, mais do que tudo, ele se encosta para a direita para tentar disputar o eleitorado com a Marine Le Pen, que é a extrema-direita, que cresceu muito nesse processo porque acusa a imigração, aquela coisa preconceituosa e racista que a extrema-direita costuma fazer. E na Alemanha, um país que está entrando em recessão, também a extrema-direita cresce. Agora, qual é o pano de fundo? É o assunto que a gente estava tratando antes. A Europa acabou se tornando uma espécie de puxadinho da OTAN, puxadinho do Departamento de Estado, boicotou o gás russo, tem os seus preços de energia majorados enormemente. A inflação na Grã-Bretanha, na Inglaterra especificamente, está em 10,8% ao ano e subiu em toda a Europa. Então, a piora das condições de vida, a queda das condições de vida, suscita um descontentamento que o fascismo favorece. Eu vou terminar só citando um livro lançado, eu tenho citado sempre, no final do ano passado, por uma jovem professora de economia chamada Clara Mattei, que é professora de Nova York, é uma italiana,
O livro vai sair pela Boitempo aqui, ele se chama A Ordem do Capital, como os economistas inventaram as políticas de austeridade e abriram caminho para o fascismo. Ela faz uma longa pesquisa histórica, mas nas entrevistas que ela tem dado, ela tem ressaltado isso. A austeridade fiscal não é uma coisa episódica no capitalismo, é uma maneira de gerir o capitalismo. Agora ele gera frustrações, decepções, perda de confiança no futuro e tornam as populações empobrecidas sensíveis a essa pregação salvacionista do líder fascista. Vamos mudar tudo, vamos mudar a economia, vamos acabar com os gays, vamos acabar com sei lá, uma madeira de piroca, o que for, mas dá impulso para essa demagogia que o Jefferson está falando. Então, é um quadro muito perigoso que a gente está vivendo, mas ele é alimentado pela direita tradicional e até por setores progressistas. Porque o Macron, quer dizer, o Macron é a direita financeira, né? O Macron não é. Mas você tem setores que acabam implantando políticas de austeridade que geram decepção e abrem caminho, de fato, como diz o título do livro, para uma extrema-direita que vem com muita força. Dá tempo de mais uma resposta, Maningoni? Maningoni precisa sair, e aí eu inverto agora para o Miola, porque vou tratar agora de um assunto bastante delicado. Bastante delicado. Vocês dois comentam essa questão de como a social-democracia... Vamos combinar, né? A social-democracia foi revolucionária já. A social-democracia foi de esquerda. E ela foi... era social-democrata. Né? Pois é, ela foi operando uma longa jornada rumo ao centro e à direita, mais recentemente. Né? Ela se tornou, então, como disse o Miola, uma gestora do capitalismo e não mais uma força que confronta o capitalismo. Isso a gente viu na Europa toda. Então, ok, vou tratar então de uma questão delicada, que é o governo Lula e o PT. O que a gente está vendo, a gente vê ao longo da história, a gente olha o PT hoje, olha o PT nos primeiros tempos, é um PT cada vez mais gestor daquilo que está aí, gestor do establishment, gestor do estabelecido. Aquele vigor revolucionário da social-democracia que o PT tinha na sua origem, claramente vem se perdendo e o PT vem fazendo uma jornada rumo ao centro. E agora, ontem, essa entrevista com o Zé Guimarães, que confirma aquilo que já está aí nos bastidores, né? O governo do PT é um governo em que o Centrão, todos os partidos do Centrão vão ingressar no governo com posições de enorme destaque, numa costura da qual tem uma participação especial do ministro Fernando Haddad. Né? O ministro Fernando Haddad, que trouxe o novo teto de gastos, que é o chamado arcabouço fiscal, e que fez aprovar uma reforma tributária. É importante dizer, as pessoas não estão mencionando. A reforma tributária que foi votada é a reforma tributária feita no governo Temer. É a sugestão que foi armada pelo Baleia Rossi, do MDB, junto com o Temer lá atrás, que é a PEC 2045. Não tem grandes diferenças. Aí, ontem, já, achei bem significativo isso, o secretário do Tesouro, o Tesouro, sugeriu limitar o crescimento dos pisos de saúde e educação para debaixo do novo teto, debaixo do arcabouço fiscal. Ou seja, a educação e a saúde que ficar fora do arcabouço, o Tesouro está defendendo que entre. É importante dizer que o Rogério Seron, que é esse que está aí na foto, sempre tem defendido isso há meses já. A diferença é que, a partir de ontem, isso passou a ser uma proposta de Estado. Isso está figurando num importante veículo da gestão, que é o relatório de projeções fiscais do Tesouro Nacional. Então, não é mais palpite do secretário do Tesouro apenas. Está lá constando como uma proposta oficial do governo. E a gente vê o Haddad, até parte da mídia progressista e da esquerda celebrou essa pesquisa com o mercado financeiro em relação ao Haddad, mas era importante a gente entender quem é que respondeu à pesquisa. Essa pesquisa está aqui, ó. A pesquisa foi respondida só para vocês terem uma ideia, a pesquisa Focus com o mercado financeiro é com 140. Aqui foram 80. A Quest ouviu
80 pessoas do mercado financeiro, apenas 80 pessoas do mercado financeiro. Essas pessoas, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Então, estas pessoas são, deixa eu só ver aqui antes de mostrar esse quadro, estas pessoas são pessoas de... Então, tem as pesquisas, eles estão fazendo, né? Março, maio e agora de julho. Ela, em sua maioria, quase a metade, são pessoas dos chamados hedge funds. São fundos de investimento para milionários. São gestores desses hedge funds. Em segundo lugar, é o pessoal de asset management, gestão de ativos, também gestão de ativos das grandes fortunas. E assim vai. E assim vai. E interessante, olha aqui, veja a pesquisa de julho, 47%, praticamente a metade desses respondentes são gestores desses fundos dos milionários, dos multimilionários brasileiros. 31% economistas que trabalham para os bancos e para esses fundos, 14 traders, 5 analistas e 3 outros. Então, eu estou juntando isso tudo num pacote só para te ouvir, Maringão, e se a gente não está assistindo esta jornada do PT similar à jornada que a social-democracia fez na Europa. Mauro, eu acho que o Fernando Haddad, que o governo está conseguindo fazer o maior pacto liberal que a gente tem notícia desde pelo menos o fim da ditadura. É o segundo, né? A gente teve um grande pacto liberal que foi costurado pelo Fernando Henrique, pelo PSDB em 94, que foi o Plano Real, que conseguiu galvanizar o setor financeiro, o setor produtivo, classe média, os vastos setores populares com uma política de fim da inflação, cuja contraface era a implantação do neoliberalismo, venda das estatais, redução do papel social do Estado muito grande, e o PT ficou de fora. O PT foi oposição a isso e pagou um preço caro, perdeu as eleições de 94. O que a gente está vendo no pós-Bolsonaro, essa adesão em massa se a pesquisa é real e tudo indica que da Faria Lima, do setor financeiro, mais a Fiesp, como a gente viu aí na reforma tributária, mais o setor, o centro político, o centrão, os setores populares, o PT, o próprio agro, né? Hã? Até o agro. O agro entra numa grande coalizão cujo programa é o seguinte, é o programa de austeridade do teto de gastos, é a reforma tributária que facilita uma série de impostos, mas não toca na progressividade do imposto, está prometido para uma segunda etapa, eu tenho receio dessa segunda etapa ser aquela história na volta a mamãe compra, quer dizer, ela nunca acontecer de verdade, mas ela é poderosa. E o Fernando Haddad, se a gente olha na pesquisa, ele é muito mais confiável que o presidente Lula, porque o Lula ainda tem origem popular. O Fernando Haddad é um personagem de classe média. Qual é o problema disso, como você aponta? O problema é que esse pacto envolve algumas cláusulas não escritas. As cláusulas não escritas são as seguintes: nenhuma reforma pós-golpe vai ser revertida. Então, nem reforma trabalhista, nem reforma da Previdência, nem independência do Banco Central, privatização da Eletrobras, transformação da Petrobras numa empresa que beneficia seus acionistas, embora possa ser feito alguma mudança aqui e ali na política de preço, mas ela não volta a ser uma estatal como era nos governos do PT anterior, quer dizer, não se toca na ponte para o futuro, e nós vamos nessa enquanto os tempos forem bons. Quer dizer, pode haver uma expansão, e isso tem por conta da PEC, da transição, que injetou dinheiro na economia, expansão dos gastos, vamos tentar ver aí formalização do emprego, mas não vai haver transformação alguma. Eu não estou sendo pessimista, eu estou pegando aí gente muito melhor que eu e economistas competentes, como o Pedro Paulo Zalute Bastos, que examinou a fundo o arcabouço fiscal, o Davi Decache, outros que fizeram isso também, o Paulo Clias tem analisado, outros economistas muito competentes têm colocado essa questão de como é que funciona o teto de gastos, não, o arcabouço fiscal. Agora, como é que a social-democracia, pegando a social-democracia europeia para usar como exemplo aqui, o neoliberalismo foi implantado, e a gente vê em todos os livros,
Primeiro foi testado na ditadura chilena, nos anos 80, o Pinochet, a ferro e fogo, privatizou setores importantes da economia, inclusive a previdência social, mas foi uma privatização selvagem, a Thatcher e o Ronald Reagan. Depois dos anos 80, quem pegou o bastão foi o segundo governo Mitterrand, na segunda metade dos anos 80, foi a partir de 86 o Partido Socialista Operário Espanhol, do Felipe González, foi o governo Menem na Argentina, que era um governo peronista. Enfim, se a gente for olhar, foram os governos, foi o próprio PSDB que nos anos 80, 90 era um governo, um partido de centro-esquerda, era um partido progressista, inegável. Só democrata, inclusive, até no nome, né? Democrata. O Clinton, na Inglaterra, foi o Tony Blair na terceira via, quer dizer, o que era do Partido Trabalhista. Então, isso foi feito, o SPD alemão, o Partido Socialista que sobrou dele na Itália. Então, foi eles se tornaram grandes gestores do neoliberalismo. Por quê? Porque isso reduz as resistências sociais. O PSOE, por exemplo, o Partido Socialista Operário Espanhol, tem bases sindicais muito expressivas. Isso reduziu as resistências. Isso não é um plano maligno, designado lá atrás. É o realismo político que acaba impondo. É a maneira que você tem, numa onda conservadora mundial, é a maneira como você tem de governar. E aí você faz um governo que você admite o avanço neoliberal, mas aí você coloca algumas cláusulas sociais, como políticas de compensação, políticas focadas de tipo Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, alguma política de emprego focada, mas sem tocar nas grandes questões, que são a privatização do Estado, é a maneira como é gerido o orçamento público, você tira o orçamento dos olhos da população, faz a independência dos seus bancos centrais, enfim, mas você faz essa gestão neoliberal a partir da social-democracia europeia. Eu tenho muito receio da gente estar vivendo isso aqui, embora eu diga o seguinte, eu não sou opositor ao governo Lula, ao contrário, eu sou um firme defensor do governo Lula, não só porque nós não temos saída, quer dizer, a alternativa é o Bolsonaro, mas porque o governo Lula tem um lado de avanço muito positivo. O fim das escolas militares, o trabalho que o Ministério da Justiça está fazendo, o trabalho do Ministério do ministro Silvio Almeida, a recomposição de carreiras, aí, de abrir concursos públicos e tal. Então, é um governo muito contraditório que tem um lado progressista muito poderoso também. E isso não é algo dado, é uma disputa colocada em campo, mas, sem dúvida nenhuma, o ministro Fernando Haddad, sendo o principal auxiliar do presidente Lula, tem proeminência na implantação disso. Finalizando só aqui um pós-script. O fim da vinculação constitucional à saúde e educação, que são cláusulas conquistas da Constituição de 88, é o fim do eixo, do pilar principal da Constituição de 88. O Rogério Seron já tinha anunciado isso em 2 ou 3 entrevistas, o Pedro Pausaluti Basso, Davi De Castro e outros já tinham falado disso, e agora aparece de maneira oficial. Porque é o seguinte, numa situação que você não pode investir mais de 70% da receita corrente, você não pode ter 2 áreas que investem 100% da receita. Esse é o piso da saúde e educação. Você tem que quebrar esse piso. E vai ser melancólico a esquerda progressista fazer algo que nem o Collor, nem o Fernando Henrique, nem o Temer, nem o Bolsonaro fizeram, que foi destruir esse pilar da Constituição de 88. Eu acho que isso vai ter muita resistência de 2 setores muito organizados da sociedade brasileira, que são os movimentos de educação, seja estudantes, seja professores, seja técnicos administrativos, funcionários, seja o setor de saúde, que é o setor que criou o SUS. Antes do Maringoni sair, uma celebração. Eu quero ouvir o Jefferson também. Não, vou ouvir, mas antes tem uma celebração de 5 minutinhos, eu pedi para ele passar por aqui, estava lá com a netinha dele, mas eu pedi para ele passar por aqui, porque hoje Emir Sader está fazendo 80 anos. Está aqui, Emir! Parabéns, homem! Parabéns! Alegria! Oba, Emir! Bom dia! Parabéns, Emir! Um abraço grande! Bom
Bom dia, Bom dia, Maringoni. professor. Bom dia, Jefferson. Bom dia. Bom dia. Meus primeiros 80 anos. Partilhamos do seu otimismo. Depois fica mais. Sabe que eu vou testemunhar aqui o Emir, que é um dos grandes progenitores da esquerda contemporânea brasileira, teve um encontro de 50 anos de celebração da formação do POC, Partido Operário Comunista, em Porto Alegre, né, que era o sucessor do POLOP, da política operária. E nessa oportunidade, então, o Emir, né, saudando, né, os seus companheiros de geração, inclusive conclamou, né, que no próximo encontro, nos próximos 50 anos da celebração do POC, né, fosse feita numa praia que a Neneca, né, estivesse, porque a Neneca é uma militante aqui, nossa, né, ela também comparecesse de novo com aquele seu maiô que esteve numa das reuniões. Não, é um patrimônio histórico, aquele maiô da Neneca. Então, o Emir, ele é genuinamente, né, um personagem muito otimista, né, e que gosta muito de viver. Vida longa, meu querido Emir. Tá, vou aí, fala para a Neca arrumar o passal. O maiô que eu vou por aí, escolhe uma praia, tá? É Maria Regina Pila. Dar um abraço para você. Na verdade, a gente só é se a gente for coletivamente. As coisas que a gente faz só tem sentido se for construído coletivamente. E com a diversidade das coisas que o Maringoni está dizendo, né? Eu acho que a esquerda é mais forte hoje, tende a ser mais forte, e o Brasil está melhor. Muito pouco, porque a taxa de juros é difícil crescer mais. Mas, ainda assim, todos os índices econômicos têm sido positivos. O que é preciso é que eles cheguem a essa massa de gente que está abandonada vivendo nas ruas. Enquanto tiver isso, a gente não vai ser feliz. Mas, pessoalmente, eu posso dizer que eu sou. E agradecer muito a minha participação aí todas as terças-feiras, né? Então, minha netinha veio me acordar hoje cedinho, eu vou almoçar com ela aqui. E convido todo mundo que quiser, hoje aí no Amarelinho, lá na Cinelândia, a partir das 18 horas, estarei de plantão lá, para dar um abraço para todo mundo. Tá? Como era aquela história dos 200 anos da Revolução Francesa, Feuchelard, algum dirigente chinês falou que é um tempo muito curto para avaliar. Nesse padrão, o Emir é um adolescente, né? Nos padrões chineses são, né? Padrões chineses que é tudo muito cedo para avaliar a Revolução Chinesa, né? Eu também sou muito cedo para ser avaliado no meu desempenho. Legal. A Dele Germano mandando parabéns, muita gente aqui mandando parabéns para você, Emir, realmente você é uma referência da esquerda, ela falando saudades de te ler na Caros Amigos saudosa também, né? Rebeca, valeu nessa chegada do Emir aqui, a gente, nenhum dos 4 que estão aqui contigo vamos poder ir ao Amarelinho, né? A não ser que algum banqueiro nos arrume um jatinho aqui, mas acho que não vai rolar. Mas parabéns, Emir. Boa celebração hoje, né, Rebeca? Tá. Obrigado. Um abraço, um beijo para todos vocês, tá? Abração, Emir. Prazer te ver. Vida longa, muita saúde. Legal. Grande Emir. Terça-feira que vem tá aí. Achei que era um bom gesto de carinho. Ele veio terça-feira, falou dos 80 anos. Ele está muito animado para os primeiros 80 anos dele. Eu também estarei quando chegar lá. Maringoni, você precisa sair, né? Mas eu quero ouvir o Jefferson ainda. Não vou. Se eu sair, eu vou ficar ouvindo aqui. Agora... Então, pronto. Então fica. Mirola, queremos te ouvir sair em seguida. Da jornada do PT. Eu estava lembrando agora há pouco, vocês recordam, nos anos 80, 90, o Florestan Fernandes ele tinha uma coluna na Folha de São Paulo, às segundas-feiras, né, na Folha de São Paulo. E não raramente ele reverberava na sua coluna, né, uma visão também de organização e de construção partidária. O PT foi fundado em fevereiro de 80, né, e ele, como um dos fundadores, um dos principais intelectuais, né, que pensava a revolução do Brasil, né, ele tensionava enormemente nos debates internos, de maneira muito positiva, né, e ele costumava dizer que se o PT abandonar os seus postulados originais, né, aqueles componentes programáticos que são a sua razão de existência, o PT se transformaria num partido radical da ordem,
né? Em certo sentido, é uma ironia que nós vivemos hoje, porque é justamente o PT, um partido que ele nasce, né, com essa ideia de um partido antissistema, anticapitalista. Ele é hoje a principal força revolucionária, sob o ponto de vista da tarefa revolucionária crucial que nós temos, que é a defesa da democracia. Então, ele é um partido efetivamente radical da ordem, né? Mas eu acho que a tarefa democrática ela não pode, né, substituir uma tarefa estratégica geral de um partido como, né, o PT. Eu acho que nós vivemos, todo governo tem as suas contradições, esse governo, na conjuntura que nós estamos vivendo, ele está impondo, né, contradições muito relevantes, e as respostas que o governo está dando, elas são inteligíveis, que são as escolhas, né, pessoais que faz o Lula com o seu temperamento, né, a sua formação e a sua percepção, né, de como operar e enfrentar o conflito social, é esta que o Lula faz, e ele faz uma escolha com um certo realismo, né, que é um grande realismo, vamos lá falar, né, claramente, né, que tem um Congresso dominado por um bando de 240, 250 deputados que levam, né, o Congresso para o lado que convém ao establishment. Então, as concessões, é assim que a gente tem que considerar, as concessões que são feitas em relação ao arcabouço fiscal, né, que desde um ponto de vista, digamos, econômico-político rigoroso, sequer um governo progressista deveria agendar esse tipo de saída alternativa. É um teto dos gastos, né, com outra engenharia financeira, até o tema dessa reforma tributária, que ela não é aquela reforma necessária para superar, né, essas desigualdades, esse padrão de injustiça, né, tributária e social que nós temos no nosso país, e por aí afora. Então, eu acho que tem um certo realismo hoje, que eu me associo muito a isso, essas observações que faz o Maringoni, que são as contradições que um governo opera, e é dentro dessas condições reais e concretas que o governo está se desenrolando, mas que vão moldando ao governo certos limites, inclusive do ponto de vista programático. Eu acho que hoje, né, nós que pertencemos a uma tradição, pelo menos, nos formamos, né, nos associamos, integramos espontaneamente, né, as correntes de esquerda do nosso país, há muitos anos atrás, décadas atrás, né, nós sempre tivemos a ideia da revolução. Qual é a revolução, né, socialista, a transformação socialista e democrática da sociedade brasileira? Hoje eu confesso a vocês, né, 40 anos depois da formação do PT, 43 anos, eu confesso a vocês que hoje qualquer estatuto social-democrata para uma realidade de uma sociedade escravocrata, desigual, injusta, 30 milhões de pessoas passando fome, miseráveis, né, com desespero famélico e por aí afora, qualquer saída social-democrática ela já seria uma saída, né, revolucionária. Eu não tenho, né, não é abandono, né, de uma utopia, né, maior, mas é uma percepção de que nem um etapismo, né, na formulação sobre a transformação da sociedade brasileira, mas é uma percepção de que nós precisamos ter uma condição mínima de civilidade dentro de um país, né, como o Brasil. Mas eu acho que sequer isso nós estamos avançando, e essas ameaças à reversão dos tetos constitucionais na área da saúde e na educação, se elas de fato forem processadas, e não deixam de ser, em certo sentido, uma confissão do governo de que o arcabouço fiscal é uma grande armadilha, né, e que ele vai inviabilizar a concretização da realização de um programa de governo que responda às urgências nacionais, que foi o que foi prometido na eleição e que angariou a simpatia popular, dizer, isto que está sendo feito, se ele de fato se concretizar, eu acho que ele coloca, não só o Partido dos Trabalhadores, mas o conjunto da esquerda brasileira, num ponto muito incômodo e de contradições muito relevantes, que pode, inclusive, ocasionar, contrário senso ao seu objetivo mais imediatista, pode ocasionar uma perda, de simpatia, de adesão e de apoio social, e produzir, contraditoriamente, uma perda de capacidade de sustentação do próprio governo. E eu finalizo, acho que a esse momento, com essas contradições, com essa presença na cena política, desse ator da extrema-direita, com seu nível de representatividade que tem e influência na sociedade brasileira, há um componente chave que falta, na disputa, dos rumos da sociedade, que é um dispositivo popular. Então não há governo, não há projeto, contra-hegemônico de governo que se sustente, especialmente nas condições que nós temos no Brasil, que é um governo que ele está cercado pelo capital,
né, permanentemente sabotado, né, e submetido a uma estratégia de terrorismo financeiro de parte do Banco Central, agora com essa acomodação, esse ajuste da política externa brasileira, do ponto de vista geopolítico, também cercado pelo Império e cercado, né, pelos militares, e um governo que não busca, né, um dispositivo popular próprio de sustentação. Então, isso, para mim, é uma chave, né, dessa conjuntura que eu acho que o governo poderia encartar no seu, digamos, cardápio de alternativas sobre quais são as possibilidades de superar essa crise, o tema central, né, de uma democracia de outro tipo, de caráter plebiscitário, né, que responda, não é, essa tensão permanente do debate público e da disputa dos rumos da sociedade, deslocando o eixo de decisão para o conjunto da sociedade brasileira, não é? E em contraposição a essa forma de governabilidade exclusivamente congressual, que é a aposta, não é, que está demonstrada que o governo tem feito. Perfeito. É isso aí. Gente, eu vou saindo. Brilhante, Jefferson, assina embaixo. Não, vocês dois, vocês estão hoje exorbitando aqui, os dois. Muito legal. Obrigado, Maringoni. Vamos seguir com o Miola para falar. Rebeca, Um abraço, querido. Prazerzão te ver aqui, Maringoni. Um abração. Tchau. Valeu, grande Maringoni. Maringoni é só uma observação. Maringoni agora virou âncora. Ele tem um jornal quinzenal, tem um programa quinzenal lá no DCM, domingo à noite. Grande Maringoni. Parabéns.